Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Your dreams, goals and desires. Seus sonhos, objetivos e aspirações, é bom que você gaste um pouco mais de tempo nisso. E veja se isso realmente significará algo para você, mesmo depois de 25 anos, 50 anos. Se você estiver no seu leito de morte, isso ainda significará algo para você? Você deve olhar para isso. O que quer que você esteja aspirando, o que quer que esteja sonhando, quaisquer que sejam as metas que estabeleceu, isso realmente significará algo, porque a maioria dessas metas são armadilhas. São apenas armadilhas. Você entra e é apenas uma rua de mão única, você não pode voltar atrás. Eu quero que você olhe para isso. Porque muitos deles são mais velhos do que você pergunta a eles, com o que sonhavam aos 18 anos? Eles têm sorte de não ter se tornado realidade. Yes or no? Sim ou não? Se tudo o que você deseja e sonha se torna realidade em sua vida, você poderia viver com isso? Felizmente, muitas dessas coisas foram filtradas e nunca se tornaram realidade, não é? Então, será muito bom se alguém da sua idade, se eles quiserem decidir e fixar os objetivos de suas vidas, será muito bom se eles derem uma pausa de toda a influência que está ao seu redor. Influências sociais, influências familiares, outras influências. Retirar-se em algum lugar. É por isso que há um ashram. Retire-se em algum lugar. Sentar-se, meditar, deixar-se conduzir a um certo nível de clareza e alegria. Quando você estiver muito feliz e claro, você deve decidir. Não é em desespero que se estabelece metas. As metas desesperadas que você definirá significarão muito para você naquele momento. Amanhã de manhã você olha e não sabe o porquê de estar envolvido com isso, então será bom. Se você está resolvendo a sua vida, é melhor que você faça isso quando estiver muito tranquilo, feliz e com a consciência tranquila, não é? Não influenciado por nada à sua volta. Simplesmente por si mesmo. Sente-se e decida o que é que você realmente quer se tornar em sua vida. O que é, que será de valor duradouro para você, não para outra pessoa, para você. E você não tem que construir uma personalidade para isso, você se esforça para isso. A persona necessária virá. Você deve entender o que é uma personalidade. A palavra personalidade vem da palavra persona. Persona, em grego, significa, ou em latim, desculpe, é uma máscara. Esta é uma máscara que eles costumavam usar em teatros antigos. Agora, as mesmas pessoas vão desempenhar muitos papéis. Digamos que Ramayana está acontecendo. Você tem que desempenhar o papel de Rama, Sita e Lakshman também. Para tudo há uma máscara. Você segura essa máscara e fala como Rama, depois a mantém abaixada. Segura essa máscara e fala como Sita, depois a mantém abaixada. Segura isso e fala como Hanuman e a mantém abaixada. Foi assim que as peças foram feitas. Portanto, são essas máscaras que foram referidas como persona. Então, personalidade significa: você segurou uma máscara e a máscara ficou presa no seu rosto. Você não poderia retirá-la. That means you have a personality. Isso significa que você tem uma personalidade. A personalidade é algo que as pessoas estão tentando desenvolver porque elas não têm senso de ser. Em vez da coisa real, você está tentando concretizar a coisa falsa. Se você está em contato com o seu ser, para que você quer uma personalidade? Não é necessário. Você pode ser tipos diferentes de personalidade em lugares diferentes. Você, na verdade, já é. Ou você está preso a uma personalidade? Algumas pessoas são. As pessoas que são simplistas em suas mentes têm apenas uma personalidade. Outros têm personalidades diferentes em diferentes áreas da vida, não é? Se você tivesse me visto antes,
como em 1999, isto é, antes da consagração do Dhyanalinga, eu era um tipo de pessoa completamente diferente, ok? A tal ponto que tudo em mim era tão diferente. Bem, antes disso aconteceram coisas que estavam além de mim, mas isso era consciente. Naquela época, eu estava focado em direção a um certo propósito e eu era de uma certa maneira. Depois, nunca pensei que viveria além disso, mas, de alguma forma, as coisas aconteceram. Então eu pensei, ok, agora que o trabalho acabou, deixe que eu mude a minha personalidade completamente. Para cumprir isso, eu tinha adquirido um certo tipo de personalidade. E agora que acabou, eu pensei, deixe-me mudar. E eu disse às pessoas à minha volta, veja, eu vou mudar minha personalidade, não fique chocado, eu ainda sou o mesmo cara. Eles disseram que não havia problema nisso. E eu disse apenas, aguente firme, porque as coisas irão mudar. Tudo em mim irá mudar. O modo como eu opero mudará, o modo como falo mudará, a maneira como eu me visto mudará, a maneira como faço tudo mudará. Eles disseram que não havia problema, nós te conhecemos, nós te amamos e assim e assim. E eu disse, tudo bem, aguente firme, porque quando as coisas mudam, as pessoas caem fora. Muitas pessoas caíram fora, porque não podiam acreditar. Onde está aquela pessoa que eles conheciam? Essa pessoa simplesmente evaporou, sabe? Esta é uma nova pessoa. Eles não puderam se identificar com essa nova pessoa. Eu lhes disse e mudei. Apesar disso, eles caíram fora. Muitos deles. Muitos deles que eram tão queridos para mim e muito próximos a mim. Eles caíram fora. Porque eu mudei tão dramaticamente e eu disse a eles que iria mudar. Porque uma face do trabalho acabou. Agora é hora de mudar minha personalidade. A minha aparência, a forma como me visto, a forma como falo, a forma como sou, tudo sobre mim. Mudou até a comida que eu gosto. Mudei a minha personalidade, por isso eu pensei, vou mudar a minha comida também. Então a personalidade é algo que você assumiu, mas você ficou tão inconsciente a respeito disso que acha que é real. Você está perguntando como desenvolver, isso significa que você está inventando, certo? Outra palavra para desenvolver é inventar, não é? Você está inventando. Invente da maneira que for mais adequada ao seu tipo de atividade, mas você deve ser capaz de depois abaixá-la. Se ficar grudada no seu rosto, então torna-se miséria. Então todo o sofrimento virá até você. Você pode assumir qualquer tipo de personalidade, mas quando quiser mantê-la baixa, você deve ser capaz de mantê-la baixa. Havia um sábio. Ele era tão sábio. As pessoas foram até ele e multidões se reuniram. Então o rei foi até ele e viu que um homem tão sábio deveria estar em sua corte. Então ele disse ao sábio, você deve vir e se tornar o meu primeiro-ministro. Porque um homem sábio como você não deveria desperdiçar tempo sentado debaixo de uma árvore, você deve ser útil para o povo. O sábio disse, tudo bem, mas eu tenho uma condição. Você deve me dar um quarto em seu palácio, onde todos os dias passarei 1 hora. Você nunca deve espreitar aquele quarto, você nunca deve me perguntar do que se trata, você nunca deve invadi-lo, nem coisa nenhuma. Este quarto deve ser deixado inexplorado por você, seus servos, seus agentes secretos e todos. O rei pensou que isso não era um problema. Qual seria o problema? Você quer o seu quarto, por que eu iria querer olhar para dentro do seu quarto? Fique com ele. Então, sempre que havia uma reunião importante, esse homem, que é um sábio e agora se tornou ministro, então ele está vestindo roupas apropriadas para o palácio. Mas entra neste quarto e se tranca por 1 hora e sai. Alguns meses e anos se passaram, mas depois disso, a curiosidade dos reis, você sabe, eles até nos levaram a Marte. Ele quer saber o que diabos ele está fazendo lá dentro.
Então os rumores começaram por todos os lados. Ah, ele está fazendo algo, ele tem alguém lá dentro, talvez ele seja um agente inimigo, de repente ele pousou aqui, o que ele está fazendo lá, o que ele está fazendo lá. Todo mundo, todo o palácio começou a zumbir sobre o que ele estaria fazendo naquele quarto. Todo mundo queria ver o que havia no quarto, mas estava sempre trancado. Ele entra, passa um tempo lá e sai. Especialmente quando algo importante deve ser feito, ele entra lá. Todo tipo de rumores se passou. Então, um dia, o rei não conseguiu se segurar. O rei perguntou a este homem, quero ver o que há naquele quarto. Ele disse, bem, você me fez uma promessa, se você quebrar a promessa, eu vou embora. Então ele se conteve. Ele não queria perder o homem, ele era muito sábio. E depois, o outro cortesão dele começa a falar, como você pode permitir isso? Não sabemos o que se passa lá dentro, pode ser perigoso, pode ser isto, pode ser aquilo. Um dia, quando ele não estava lá, abriram a porta e entraram. Eles olharam em volta, o quarto estava vazio, sem móveis, sem nada. Apenas um quarto vazio. Eles olharam, nada. O que ele faz aqui? Depois, num canto, eles viram, você sabe, roupas gastas, penduradas ali, e uma tigela de mendigar. Eles saíram. Eles não conseguiram entender o que era aquilo. Então ele entrou. Ele disse, bem, você queria ver, você já viu. O rei perguntou, o que você faz aqui? Ele disse, sempre que eu quero tomar qualquer decisão importante, eu venho aqui, uso minhas roupas gastas e sento-me com uma tigela de mendigar. Claramente, sabe, eu não quero ser tomado por todas essas coisas do palácio. Eu quero que minha sabedoria não se perca nessas roupas e nessas joias e nessas coisas. Então eu venho aqui, uso essas roupas, sento-me com minha tigela de mendigar, tomo as decisões e depois saio. Agora você quebrou a promessa e ele foi embora. Então, é isso que é meditação para você. Todos os dias, quando você se senta, você se desmonta. Você não tem nada o que fazer sobre isso. Se você se sentar lá simplesmente... Veja, qualquer coisa que seja inventada precisa de seu constante suporte, não é? Veja, suponha que você diga uma mentira. Precisa de constante suporte para continuar, não é? Mas se algo é verdade, você pode até esquecer, mas ainda está lá, não é? Você entende o que estou dizendo? Se algo é verdade, mesmo que você esqueça, ainda estará lá. Não há problema. Mas se é uma mentira, você tem que continuar a mantê-la. Sua personalidade é uma mentira. Seu ser, sua existência é a verdade. Você não precisa continuar a mantê-la. Isso estará lá de qualquer maneira. O que você cria, pelo bem da sociedade, para funcionar na sociedade, você precisa de um certo tipo de maquiagem. Você deve ser capaz de mantê-la abaixada. Se você vai para a cama totalmente maquiado, então há algo de errado com você. Uma vez, que você trilha o caminho espiritual, essa questão e esse conflito de quanto de processo espiritual eu devo fazer e quanto do que, seja lá o que for chamado de vida, eu devo fazer. E para a maioria das pessoas o conflito é quando elas estão envolvidas em suas funções da vida, materialistas do dia a dia, elas anseiam pelo processo espiritual. Se você der a elas um processo espiritual, elas anseiam voltar para seu modo de vida materialista.
Então, o quanto de cada, ou como eu devo fazer essas duas coisas? Você deveria fazer sua vida materialista. Quando dizemos materialista, aquilo que diz respeito e satisfaz o corpo físico e a mente é a vida materialista. Não é certo separar isso, mas de qualquer maneira, invariavelmente as pessoas separam. Então, aquilo que satisfaz seu corpo e sua mente, o quanto disso você deve fazer, ou como você deveria fazer, significa: você deve fazer isso como se você fosse viver para sempre. O quanto, ou como eu devo fazer meu processo espiritual, você deve fazer como se hoje fosse seu último dia. De qual maneira é? Não. Um certo dia, um caçador pegou um pequeno pássaro, um passarinho bem pequeno, e ele estava prestes a tirar a sua vida. Então o passarinho disse: você pegou e comeu muitos animais muito maiores em sua vida, mas isso não satisfez sua fome? Eu, um pequeno passarinho, desse tamanho que sou, o que posso fazer para você? Então, por que me matar? Se você me permitir viver, eu lhe darei 3 ensinamentos inestimáveis, com os quais a sua vida será fenomenalmente rica. Um ensinamento eu te darei enquanto eu ainda estiver em sua mão. O segundo ensinamento eu te darei quando eu pousar no telhado da sua casa. O terceiro ensinamento eu te darei quando eu pousar no topo daquela árvore. Então o caçador pensou a respeito, olhou para esse passarinho. Ele não serve nem como um aperitivo, pequeno demais. Então, ele disse, ok, me dê os ensinamentos. O primeiro ensinamento que o pássaro deu é: não importa quem, quaisquer pronunciamentos que eles façam, nunca acredite. Voou da mão dele, foi e pousou em cima do telhado. Então ele disse, seu tolo, você me deixou ir? Você sabe quem eu sou? Dentro da minha barriga, eu tenho um diamante que pesa 5 onças. Então o homem começou a lamentar seu infortúnio. Um diamante tão grande que eu deixei ir. Que tolo sou eu. Então o pássaro disse, você é definitivamente um tolo. Eu já te disse, nunca acredite em nenhum pronunciamento feito por qualquer pessoa, quem quer que seja. Veja, eu peso apenas 2 onças. Como eu posso ter um diamante de 5 onças na minha barriga, seu tolo? Então, o segundo ensinamento é: nunca olhe para trás e se arrependa de qualquer coisa que já passou. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Veja, neste momento, se eu lhe disser,
Ou se você... Digamos que o seu reitor lhe diz que a partir de amanhã, todos vocês, que tipo de roupa vocês devem usar. Imediatamente haverão protestos na universidade. Se o seu reitor for mais longe e disser, todo mundo deve comer apenas 4 idlis pela manhã. Se o seu reitor lhe disser, todo mundo deve acordar às 5 da manhã. Digamos que ele coloque 10 diferentes regras como estas, coisas físicas a serem feitas. Você vai pensar que ele está tentando convertê-los em escravos e vocês irão berrar e gritar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, neste momento, outra pessoa, se ela determina o que deve acontecer à sua volta, você se sente como uma escrava. Mas neste momento, outra pessoa está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você é feliz ou infeliz. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você será um ser humano agradável ou um ser humano desagradável. Isto não é escravidão? O que acontece dentro de você, alguma outra pessoa determina, esta é a pior forma de escravidão, não é? Não é mesmo? É só porque todo mundo é desse jeito que parece ser normal? Não é. Não é normal. Só porque todo mundo é desse jeito não torna isso normal? Este ser humano, a vida à sua volta não acontecerá, nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E nem deve acontecer. Porque se tudo acontecer da maneira que você quer, para onde eu vou? Eu estou muito feliz que não esteja acontecendo da sua maneira. E agora que você é uma estudante, você ainda é estudante, eu creio que uns 60% a 70% esteja acontecendo da sua maneira. Quando você se casar, a porcentagem será revertida. Nós não sabemos. Não sabemos para que direção isso irá. Então, se a vida à sua volta nunca acontece 100% da maneira que você quer, e não deve, a menos que você esteja vivendo com máquinas, a vida não acontecerá, e até mesmo essas máquinas irão lhe enlouquecer, não é? As máquinas não estão lhe inquietando todos os dias por uma coisa ou outra, elas estão. Portanto, o exterior nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E se a sua felicidade ou a sua alegria, ou não vamos usar todas essas palavras, essencialmente é agradabilidade versus desagradabilidade. Para agradabilidade, nós temos muitos nomes, nós chamamos isso de paz, de felicidade, de alegria, de bem-aventurança, de êxtase. Para desagradabilidade, nós temos muitos nomes, estresse, ansiedade, medo, tensão, qualquer outra coisa, loucura, o que seja. Agradabilidade versus desagradabilidade. Se sua agradabilidade depende do que acontece à sua volta, as chances de você ser agradável o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas não é possível. Só é possível se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo, no sentido de que toda vez que as coisas não funcionam, existe um hábito em muitas pessoas, elas olham para cima, upara wala. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhar para cima... Veja, você sabe que o planeta é redondo? Você sabia disso? Ok, o planeta é redondo e você não está sentado no topo do Polo Norte, você está sentado em Chennai aqui, no clima tropical, e o maldito planeta está girando. Então, se você olha para cima, você está sempre olhando na direção errada. Não é? Você está invariavelmente olhando na direção errada, não é mesmo? Talvez em um certo momento, seja qual for na hora de Greenwich, 0 horas, quando você olhou para cima, talvez você tenha acertado o céu. O resto do tempo você está sempre olhando na direção errada, não é mesmo? Então, neste espaço cósmico, existe alguém que sabe o que é em cima e o que é embaixo? Alguém sabe? Existe algum lugar onde está marcado, este lado é para cima? Ninguém sabe qual é para cima, qual é para baixo, é apenas uma suposição, não é? Você sabe realmente qual é o norte e qual é o sul? No sentido real, você sabe o que é norte e sul? É apenas para nossa conveniência que fixamos isso, não é? Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não.
Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe. Nenhuma dessas coisas você sabe. Existe somente uma única coisa que você pode estar certo neste momento. Isto é, você sabe o que é para fora, o que é para dentro. Esta única coisa você tem certeza, não é? Isto é para dentro, isto é para fora. Este é o único privilégio que você tem. O que está para fora, o que está para dentro, isto é tudo que você sabe. Caso um dia você se ilumine, você perderá isso também. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Agora eu não sei o que é para dentro, o que é para fora. O que sou eu, o que não sou eu, é por isso que estou por aí pelo mundo. Porque eu não sei se este sou eu ou se aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é para dentro, o que é para fora. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês podem me ver agora, todos vocês? Você consegue me ver? Apenas aponte aonde estou. Use suas mãos e aponte. Vocês conseguem me ver? Ah, você errou. Você sabia que eu sou um místico? Você está entendendo isso totalmente errado. Agora, essa luz está recaindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história toda, certo? Aonde você me vê neste momento? Dentro de você mesmo. Aonde você me ouve neste momento? Dentro de você mesmo. Aonde você tem visto o mundo inteiro? Dentro de você mesmo. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Tudo o que já lhe aconteceu, escuridão e luz aconteceram dentro de você, dor e prazer aconteceram dentro de você, alegria e sofrimento aconteceram dentro de você. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Não. Então, o que eu estou lhe perguntando é, o que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? O que acontece dentro de você, quem deveria determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente, você deveria determinar o que deve acontecer dentro deste, não é? Portanto, se você determina o que está acontecendo dentro deste, toda a sua experiência de vida será determinada por você, ninguém mais além de você, não é? Os eventos à sua volta podem não ser determinados por você, mas como sua experiência de vida é neste planeta, isso é 100% determinado por você, se você assumir o comando disso. Se você deixar isso solto, qualquer pessoa determinará. Eles irão, não conscientemente, eles também são como você, por acaso. Caro Sadhguru, eu acho muito mais fácil ver o esplendor no mundo natural do que na humanidade. Como eu posso ver nos seres humanos a mesma maravilha que eu vejo no pavão dançando? Bem, é um ser humano, certo? Não, estou pensando se um pássaro está fazendo uma pergunta. Bem, seres humanos não têm uma plumagem tão maravilhosa quanto o pavão. Nós não temos. Nós podemos colocá-la, você sabe, porém é apenas vestimenta, não é como uma plumagem de pavão. Então, é fácil ver esplendor nas coisas com as quais você não tem que compartilhar coisa alguma. Você sabe, é uma cultura inteira crescendo no mundo, onde as pessoas seguem por aí dizendo, eu amo toda a humanidade, mas eu não consigo suportar o ser humano que está sentado ao meu lado. É muito fácil amar Deus, por exemplo, porque Ele nunca vem e senta à mesa de jantar com você. Talvez você possa usar o seu nome, mas se Ele se sentar no jantar, então haverá problema. Porque Ele nunca vem. Mesmo o que você oferece, você tem bem claro que somente você é quem vai comer. Sim, sim. Se Ele começar a comer, as oferendas irão. Eu tenho que lhe dizer, isso aconteceu.
Isso é uma associação interreligiosa de pedintes. Então, há somente 3 membros. Um pedinte hinduísta, um pedinte cristão, um pedinte muçulmano. Então eles disseram, você sabe, eles são muito religiosos, mas por causa da sua condição econômica, eles precisam ficar juntos, caso contrário, eles brigariam. Então um dia, eles se encontraram debaixo de uma árvore, e então o pedinte hinduísta quis mostrar que ele é, de fato, um devoto. Ele disse, vejam, todo dia, qualquer que seja o dinheiro ou coisa, vocês sabem, geralmente o dinheiro que eu consigo, que vem na forma de moedas e várias notas pequenas, eu escrevo um grande Om. Om. E então eu jogo todo o dinheiro para o alto. O que cair sobre o Om pertence a Shiva. O restante pertence a mim. Eu sou um devoto verdadeiro. Om, você sabe? Grande cauda, isso, tudo aquilo. O pedinte muçulmano disse, eu também faço algo semelhante, mas para nós, o sagrado da lua está no primeiro dia da lua, a qual é uma fina fatia. Eu desenho a imagem do primeiro dia da lua, depois eu jogo o dinheiro. O que cair sobre a lua pertence a Allah. O restante pertence a mim. Então eles perguntaram para o pedinte cristão, o que você faz? Ele disse, eu pegarei todo o dinheiro e o jogarei para cima. O que for dele, ele irá pegar. O resto... Desse jeito, é fácil amar um pássaro selvagem que está dançando, que é belo, porque ele não pede nada a você. Na verdade, ele nem mesmo gosta de você. Ele não se importa com você. Você já viu como um pavão olha para você? Ele não está nem aí para você. Então, não há nada que você tenha que oferecer, não há nada que você tenha que fazer. Você pode simplesmente apreciar as coisas a longa distância. É por isso que as pessoas agora estão cheias de romances acontecendo no Facebook, TikTok, seja lá o que for, Instagram, porque você não tem que encontrá-las, você não tem que compartilhar qualquer coisa com elas. Você não tem que esperar do lado de fora do banheiro quando elas estão usando. Você não tem que ficar numa fila atrás delas. Nada. Tudo instantâneo. Se você não gostar, você pode desligar e acabar com a conta. Então o pavão vem, dança, você o ama, ele irá embora. Nenhum problema. Você não tem que abrigá-lo. Faça uma coisa, mantenha o pavão no seu quarto por 3 dias. Ele irá defecar por toda parte. E de noite, ele fará o som bem alto. As pessoas podem não saber isso. Todos os dias, ele se senta no telhado do lugar onde estou. Eles começarão pela manhã, ok? Assim, mantenha o pavão na sua casa por 3 dias. Então, vamos ver o quanto você estará. Então, os seres humanos são uma espécie difícil. Isso inclui você. Veja, quando alguém lhe chama de tolo, isso é um insulto. Quando você percebe que é um tolo, isso significa que você se tornou inteligente o suficiente para saber disso? Então, eu não lhe chamei de tolo, só concordei com você. Isso também aconteceu comigo. Antes de tudo isso acontecer, eu era muito esperto.
muito esperto? Eu pensava que era, e todos ao meu redor também sustentavam isso. Eu definitivamente pensava que era, todas as outras pessoas ao meu redor também sustentavam isso. Ele é muito esperto. E a atividade que eu exercia naquela época e os resultados que ela produzia também provavam que eu era muito esperto. Mas um dia, eu subi uma pequena colina e percebi que eu era um completo idiota. Desde então, tudo tem sido fantástico. Sim. Então, seja um tolo, isso é uma coisa muito boa. Se você for um grande tolo, isso é uma coisa muito boa. Mas não conte isso para ninguém. Porque socialmente você ainda tem que viver. Você não sai por aí dizendo a todo mundo, eu sou um tolo. Tudo bem. Você sabe que você é um tolo, todo mundo pensa que você é esperto, isso é uma coisa boa. Mas você diz a todos que você é um tolo, isso não é uma coisa boa. Então, existem diferentes maneiras de olhar para isso. Quando algo maior do que você lhe acontece, algo muito maior do que você lhe acontece, então, naturalmente, você se sente um grande tolo. Nada lhe acontece, você é a maior coisa no universo. Você pensa que é esperto, mas você é um grande tolo. Essa é uma grande diferença. Podemos até dizer isso com outras palavras, mas não me deixem ir por aí. Quero que você entenda que não há muitos problemas com você. Olá? Você pensa que é complicado porque você gosta de ser complicado, porque se você for simples, você se sente como um tolo. Sim. Portanto, você está se complicando só para evitar ver que você é um grande tolo. Seu problema não é muito existencial, é mais de manutenção. Certas coisas não estão se abrindo. Isso aconteceu. Shankaran Pillai se hospedou em um hotel junto com a sua esposa. Às 11h30 da noite, ele ligou para a recepção e disse: "Minha esposa está ameaçando pular da janela do 5º andar." O recepcionista disse: "Senhor, este é um assunto pessoal. Não posso intervir nisso. E, acima de tudo, sou o único funcionário noturno que está aqui. Então, o senhor precisa lidar com isso sozinho? Este é um assunto pessoal. Exceto eu e um funcionário da manutenção, não há ninguém no hotel, não podemos ajudá-lo de forma alguma. O senhor precisa lidar com isso sozinho, trata-se de uma questão pessoal." Shankaran Pillai rugiu: "Seu idiota! Você acha que eu vou pedir que venha cuidar dos meus assuntos pessoais? Estou falando apenas de um problema de manutenção. A maldita janela não abre." Então, o seu problema é apenas este? A janela não está abrindo? Não há outro problema, apenas questões de manutenção. Porque você se acha muito esperto, você está muito estufado. Se você se sentir um tolo vazio, as coisas se abrirão.
Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A minha própria visão nunca me falhou, então eu sempre me mantive longe de todas as escrituras, porque eu não queria me confundir com uma coisa ou outra. A única coisa que eu aprendi e continuo fazendo é: se eu olho para alguma coisa, se eu olho para uma pessoa, eu conheço o seu passado, presente e futuro. Esse é o nível de atenção que estou prestando a elas. Eu não olho assim. Quando eu olho completamente, com tudo que tenho. Se você prestar atenção suficiente, não existe nada que não possa ceder. Então eu nunca tive nenhuma razão ou necessidade de ir à procura de escrituras ou algo assim. Com todo respeito e consideração por elas. Não é que eu seja avesso a elas, simplesmente não tive o tempo. Como este processo todo começou foi... Quando eu era muito jovem, eu percebi que eu simplesmente não sabia de nada. Veja, se você percebe que você não sabe, se há uma percepção em escala real que você não sabe de nada, prestar atenção será natural. Porque você sabe tudo. Ah, você conhece esse cara, você sabe isso, existem pressuposições e pressuposições. Bem, eu tenho utilizado isso de uma maneira diferente, mas mesmo que você esteja fazendo negócios, mesmo que seja para fins de negócios, a única razão pela qual um ser humano parece ser, todas as oportunidades parecem estar indo na direção dele, não de outra pessoa, é simplesmente porque ele é capaz de ver e as outras pessoas não. Não é que não esteja lá para os outros. Um é capaz de ver e os outros não são. Então, essencialmente, um líder significa que você é capaz de ver algo que os outros não são capazes. Portanto, atenção sem intenção. Simplesmente estar atento, é isto que estávamos tentando fazer à tarde. Não prestar atenção a algo, apenas praticando a atenção, um nível muito elevado de atenção, onde há uma atenção desfocada, mas quando você a foca em algo, praticamente tudo há de ceder. Não há outro caminho para essa atenção. Portanto, eu sempre foquei em aperfeiçoar e aguçar a minha atenção, nunca na retenção, porque o que você acumula não é você. Essencialmente, você sabe que você existe apenas porque você possui algum sentido de atenção agora, não é? Suponha que você adormeça e perca sua atenção. Você nem sequer sabe que você existe. Portanto, a base de sua própria existência é a atenção. E esta atenção não precisa ser hipotecada por nada. Você só tem que afiar a atenção. Veja, se você tem uma faca em suas mãos, não há tal coisa que você tenha de cortar apenas maçãs com isto. Se você tem uma faca afiada o bastante, você pode cortar o que quiser, mas o importante é que a faca esteja suficientemente afiada. Portanto, se a sua atenção está suficientemente interessada, não em algo ou no outro, se a sua atenção se tornou muito aguçada, se você deseja fazer um certo tipo de atividade, você pode fazê-la com sucesso. Eu acho que devo dizer algo sobre as minhas próprias empresas que tive um dia. Minha empresa começou quando eu tinha 8 anos de idade. Por causa de um estranho tipo de orgulho em mim, eu nunca jamais peguei uma única rúpia como mesada dos meus pais. Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Aos 8, eu era um empreendedor realizado. Coisas simples.
Até hoje sou conhecido em Mysore porque apanhei serpentes nas casas de todo mundo. Se eu apanhava uma serpente, eles me davam 25 rúpias. Nos anos 60, 25 rúpias são $1 milhão para uma criança de 7, 8 anos de idade. Eu simplesmente estava no topo do mundo. Então, existe um Instituto de Pesquisa de Alimentos, CPTRI. Todos os sábados à tarde eu estava lá, eu apanhei 4, 5 serpentes. Eles as mediram, eu tenho que mostrar assim. Se tiver mais de 1 metro, eu recebo 50 rúpias. Menos de 1 metro, eu recebo 25 rúpias. Numa tarde, eu ganharia de 100 a 150 rúpias. Eu não sei se você consegue imaginar 150 rúpias para uma criança de 8, 10 anos. Nos anos 60 ou 70, era como $1 milhão hoje. Era muito. E eu me envolvi com tantas coisas, praticamente tudo o que aparecia no meu caminho. Eu devo lhe dizer, eu criei uma pequena empresa que cresceu, que se tornou um grande negócio. Depois da minha universidade, onde eu não aprendi nada, mas eu passei. A única coisa foi que, até então, eu tinha cruzado a Índia em minha moto e, de repente, eu percebi, quando cheguei nas fronteiras da Índia, eles me pediram por algo diferente da minha carta de condução. Eu nem sequer sabia que existia um passaporte. Veja, não é como hoje. Hoje, toda criança, talvez de 3, 4 anos de idade, sabe que ela tem que ter um passaporte. Eu tinha 20 anos, mas eu não sabia que eu precisava de um passaporte. Eu fui até a fronteira e eles disseram, onde está o seu passaporte? Eu disse, o quê? Eu tenho uma carta de condução? Eles disseram, não, você precisa de um passaporte. Então eu regressei da fronteira do Nepal e retornei na minha moto. Então o meu único sonho era, eu vou simplesmente viajar pelo mundo. Então eu queria fazer alguma coisa. Eu comecei um tipo de plantação, agricultura comercial. Eu estava ganhando dinheiro, eu pensei que iria fazer por 2 anos e partir, mas nesse meio tempo o meu empreendedorismo decolou de tantas maneiras diferentes. Dessa forma eu segui. E depois, existia uma indústria por perto, eles queriam construir uma estação de tratamento de água. Aconteceu de eu conhecer a pessoa que estava gerindo a indústria. Eu simplesmente fui lá, queria me encontrar com ele. Eu estava sentado em seu escritório, eles estavam discutindo algo sobre uma estação de tratamento de água. Eu apenas ouvi aquilo e eles estavam olhando os desenhos e outras coisas. Então eu perguntei, eu posso me candidatar? Eu posso fazer isso? Porque é perto da minha fazenda, eu posso fazer isso? Ele disse, não, isso é muito complexo. Existem alguns especialistas de Mumbai e Bangalore que virão e farão isso. Você não pode fazer isso. Eu disse, dê-me uma chance, deixe-me ver. Eu peguei o arquivo dele, eu fui e li tudo. Então eu voltei até ele depois de 3 dias e disse, eu consigo fazer isso. Ele disse, não faça isso, você é meu amigo. Eu não quero fazer isso. Não, deixe-me só dar uma proposta. Então naqueles dias existia algo chamado Nava Karnataka, um mercado de livros. Eles vendiam somente livros russos. Você costumava obter grandes obras de literatura, você podia obter Guerra e Paz de Léo Tolstói por 2 rúpias e livros de engenharia por 1 rúpia, 2 rúpias, todos os livros com capa dura. Eu comprei 10 livros sobre estação de tratamento de água, sentei na minha fazenda e me debrucei nisso dia e noite. Eu criei meu próprio novo design. Eu fui até lá e fiz uma proposta de 1,76 lakhs. Lembre-se, isso eram os anos 70. E a proposta mais próxima foi de 32 lakhs. A proposta mais alta foi de mais de 60 lakhs. Ele olhou para isso e disse, você é engraçado. Você não vai fazer isso? Eu disse, não, eu consigo. Ele disse, de maneira alguma você consegue fazer isso? Olhe para isso, a proposta mais próxima é de 32 lakhs e você está dizendo 1,76 lakhs? Como você fará isso? Eu disse, me dê mais um dia. Eu retornei outra vez e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu vou fazer. Então ele disse, são 90 dias. Você deve finalizar e isso deve funcionar. Se não funcionar, a seu custo, você deve remover, limpar o local e partir. E eu não lhe darei 1 rúpia de adiantamento. Novamente eu fui e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu consigo fazer. Eu completei em pouco mais de 70 dias. Eu fiz isso com um pouco mais de 90 mil rúpias. Em uma tacada eu lucrei 80 mil rúpias, simplesmente assim. As pessoas pensavam que aquilo era um sucesso. Lá a minha indústria da construção começou. Raja Ramana estava vindo para a fábrica da RMP. Ele estava apenas vindo de helicóptero para ver onde era o local. Não havia ninguém lá. Eu fui e conheci este engenheiro, ele disse que estava quebrando a cabeça. Eu não sei o que fazer, eu tenho que assinalar o local. Eu disse, eu tenho estacas e pano branco.
Eu vou e assinalo o local para você. Eu assinalei. Eles me pagaram 38.000 rúpias por um trabalho de 15 minutos. Eu peguei a minha moto e apenas resolvi isso sozinho. Desse jeito, a minha empresa começou e nos tornamos uma grande empresa de construção. Nós estávamos indo muito bem, mas daí me tornei iluminado, então eu desisti.